Então, eu só estava liberando as toques. Boa noite, gente. Boa noite. Então vamos começar mais um trabalho de segunda. Hoje com um tema bem específico, que é o livre-arbítrio, né? Então, vamos iniciar. Carta para Lúcifer. Ó luz que nos traz a lucidez do espírito, estás longe e perto, em uma corrente pertencente ao caos e ao nada, mergulhada na escuridão de uma noite eternamente clara. Me alcança além do véu de ilusões e me coloca no caminho traçado pelo Pai. Me auxilias a retornar ao colo amoroso do grande gerador que há muito tempo reneguei. Que agora sei que nada sei, que para te sentir, luz vespertina, desenlaçado das verdades devo estar. Em pedaços de tamanho diminuto, devo me postar diante do reflexo do que sempre fui. Em parte dele, devo me vergar à sua vontade e caridosamente atender ao seu chamado, colaborando assim com a sua obra. Por amor aos meus irmãos, devo me despir deste que me limita e refletir aquilo que não encontra barreiras. Por amor venho a ti e me coloco sem condições à tua frente. Abro meu coração à tua luz. Assim dou mais um passo e me jogo sem medo na escuridão. Pois eu sei que minha mão hoje segura tu em uma corrente inquebrável de amor. Espírito sem nome. Então, gente, hoje a gente vem com o tema do livre-arbítrio. Foi muito louco porque eu fiquei pensando, eu tenho que fazer a palestra, tenho que fazer, e fui fazendo outras coisas, acabei não mexendo nas cartas. E aí, eu tava naquela coisa de fazer as coisas que tinha que fazer em casa, e veio, é engraçado como vem de um jeito ou de outro as coisas. E aí veio uma fala, não sei se vocês já viram, tem um seriado chamado Supernatural, que é uma guerra entre anjos, demônios, espíritos e tarará, né? E nessa guerra tem o Apocalipse, tem todas as referências bíblicas, referências a outras religiões. E aí, teve uma hora que tem o Jim Winchester conversa com Miguel, com o arcanjo Miguel. E aí o arcanjo Miguel diz para ele o seguinte: eu sei que tu vai dizer sim. Eu sei que em algum momento tu vai dizer sim. Porque o arcanjo precisa de autorização para entrar no corpo dele, que ele seria uma casca para o arcanjo Miguel, uma ferramenta, né? E eles falam muito sobre as cascas da ferramenta. Eles falam, a espada de Miguel está na terra. A espada de Miguel, que é uma ferramenta, é o Jim Winchester, que é um humano, né? Ele é a ferramenta de Miguel. Assim como todos nós somos ferramentas de algum espírito, né? Que são cascas, né? Que servem a um propósito. E aí nesse episódio em particular, que hoje estava rodando, eu estava dobrando minha roupa, olhando, e aí Miguel diz o seguinte para o Jim Winchester: você fala sobre decidir a sua própria vida,
sobre não seguir os desígnios de Deus. Só que você se deu conta da quantidade de decisões e amarras que foram feitas no caminho para que nós chegássemos hoje e você fosse concebido pelo seu pai e sua mãe e fosse a casca perfeita para que eu pudesse atuar durante o Apocalipse. Sendo que o irmão dele é a casca de Lúcifer e ele é a casca de Miguel. Quantas variáveis aconteceram pelo caminho, quantas decisões foram tomadas, porque eles deveriam ser, essas cascas deveriam partir de uma linhagem de Caim e Abel. Desde Caim e Abel, olha a construção que foi feita no trabalho, quantos fatos, quantas coisas foram acontecendo para que você fosse gerado do jeito que você é gerado, do jeito que você foi gerado, que você fosse criado do jeito que você foi criado, que você tivesse a vida que você teve, para que você servisse ao propósito de Deus da forma que Ele coloca. Não foi exatamente nessas palavras, mas foi mais ou menos isso que o arcanjo Miguel falou para ele. Você fala de livre-arbítrio, mas é uma ilusão. Porque tudo conspirou, tudo foi montado para que hoje você fosse quem é. Só que desses anjos hoje me veio na mente que você refletir. Esses são 4 anjos. 3 já são revelados, o 4 está para ser revelado. Não vai durar muito. Uhum. Não demora muito. E um é o Miguel. Os arcanjos, né? O Ariel. Miguel, Gabriel, Ariel. E o 4 vai ser revelado. Não vai muito tempo, não vai muitos dias. Não. Eles são 4 anjos. 4 arcanjos, né? Os guerreiros. Anjos. 13 já são revelados. O 4 vai ser revelado. E aí tu pensa, para te ver, e eu tava vendo justamente para ver como o trabalho, ele vai... Exatamente isso sobre o meu nascimento. Quando eu pensei assim, hoje Miguel. Temos uma sentença. Daí eu disse, Miguel é o arcanjo da casa. Daí veio os outros 2 e o 4 eu não consigo decifrar porque ainda não se revelou. E aí, Miguel nos traz essa mensagem, né? Foi durante ali o episódio, pode dizer, mas isso aí não é sagrado, não está em nenhum livro que foi escrito espírita ou budista ou não sei o quê. Mas, cara, quantas vezes a gente ouviu da boca do próprio mentor isso? Quantas vezes a gente escutou aqui dentro de várias entidades, do Caos, da Maria Padilha, de várias entidades aqui, que o livre-arbítrio é uma ilusão. É uma total ilusão. O único livre-arbítrio que nós temos é a escolha como nós olhamos a vida. E eles falam, até foi engraçado que nesse mesmo episódio ele diz, a única escolha que tu tem é de como tu enxerga. Tudo muda sem mudar. Não, o Gabriel fala isso. Tudo muda sem mudar. Por quê? Muda a forma como tu enxerga. Aquele anjo daquele coisa da série do Lúcifer não é Gabriel. É Uriel. Uriel? Não é Uriel. É o... Que é aquele que vem junto, né? Acho que é Uriel. É Uriel. É aquele que veio no volta pensamento dos homens. E aí, a gente olha, né? Olhando isso de uma perspectiva de como a gente aborda aqui na amorosidade, de tudo que já nos foi falado,
Aí quando veio aquela fala de Miguel, também veio, né, o comentário. Olha a arrogância de se ter medo ou se ter culpa em alguma coisa. O quanto a gente se sacrifica de nós mesmos, da nossa paz, o quanto a gente sacrifica da nossa saúde, o quanto a gente sacrifica do nosso tempo e energia, achando que a gente tem controle sobre alguma coisa. Mas é que foi nos dado dessa forma, né? Foi nos dado para que a gente, por livre e espontânea vontade, escolhesse não sofrer. Isso o próprio mentor já falou. Nos é entregue as coisas para que a gente possa, por livre e espontânea vontade, largar. E qual o tamanho da nossa arrogância? De achar que a gente decide alguma coisa. E querer pegar o controle das coisas na mão e dizer, não, eu faço. Eu bato no peito e faço. Faz o que, cara pálida? Leva aonde? Precisa de força quando? Até quando a gente vai manter a nossa arrogância? E essa é uma das partes interessantes da carta do mentor. Que a gente escuta aqui, mas não se... Todos nascem com uma inocência inerente de uma criança. Como crianças precisam crescer. Através de várias vidas, o homem cresce e se burila para o campo maior do bem. O homem, ao tomar conhecimento do ódio, da vingança, da inveja e da ambição, da ira, do ciúme, deixou-se levar por esses sentimentos. Porque mais forte que esses sentimentos nele mesmo estava o pior de todos, o egoísmo. Através do egoísmo, o homem usa os pecados capitais. Quando o homem viu-se possuidor de todos esses sentimentos, ele já sentia que era o mais forte de todos, os seres viventes da terra. Aí ele criou Deus à sua imagem e semelhança, criando um Deus vingativo, odiento e incapaz de perdoar. A ira de Deus. Para aplacar a ira desse Deus, ele mesmo criou, começou a presenteá-lo com aquilo que ele próprio gostaria de receber. Daí, em todas as antigas religiões existirem oferendas e sacrifícios. Nos primórdios de templos, sacrificavam-se aos deuses, homem, mulher e criança. Eu tenho sido injustiçado por ter mostrado ao homem o mal. Mas o homem não conseguirá chegar à perfeição, não chegará a Deus, a tudo que ele pode, se usando de livre-arbítrio não tivesse em sua vida as encruzilhadas. Se a gente não fosse nos entregue isso. E por conseguinte, só chegará à perfeição quando usando do livre-arbítrio, poder escolher. Usando do livre poder de escolha, conhecedor do bem e do mal, for capaz de trilhar o caminho do bem, para assim alcançar a glória dos arcanjos. Por isso, eu, Lúcifer, um dos 7 arcanjos do sistema solar, provedor da luz, conhecimento, aqui aguardarei para finalmente libertar-me do jugo dos homens. O bem ali que ele disse, o bem é o que acontece. É o que acontece. O mal é se contrariar, né? É. Não o bem humano que é... Mas escolher por livre-arbítrio, entendeu? Não a si mesmo, não ao seu egoísmo.
nessa live ali o cara perguntou que falam que tem uma coisa lá dentro que é intocável, que ninguém consegue mexer, a não ser eu mesmo, né? Ele falou que é do livre-arbítrio, escolher e sofrer ou ser feliz. Isso ninguém, nem Deus Mexe com isso. Isso é teu, é só teu. A consciência. É só teu. Então, é essa essência que vai ter que escolher a cada instante ali. Mas eu já queria dizer que talvez não tem expectativa, eu quero dizer assim, o tanto faz. Eu não fui muito bem hoje, mas talvez se vamos dizer. Eu cheguei na garagem, o guri estava fazendo banho e tinha cheiro de fio queimado. Eu fui lá nos disjuntores, tinha os fios derretidos lá. E eu disse, ficar muito no banho vai dar merda. Eu botei um chuveiro com mais potência lá, sobrecarregou a rede. Daí eu tô com uma cachorra 4 dias sem comer, ela tá tudo amarela. Tudo amarelo. Só que como é fim de semana, não conseguiu isso, eu consegui ir hoje, né? E eu disse, não sei se o bicho vai morrer ou não vai, não sei se vai secar, não foi. Era tanta coisa num dia só, eu pensei, nem vou conseguir vir hoje aqui. Mas tomei meu vidro e beijei e dormi na minha poltrona. Porque se dane, Deus criou tudo isso aí que resolva. Não vou perder meu sono, daí dormi. Mas daí a pouco era 2 horas, fiquei atrás disso aí. Daí o bicho de 7 cabeças foi meio que... Desenrolando uma coisa de cada vez. Mas eu já fiz essas mesmas tarefas mais bravas, sabe? Daí... Né? Daí eu consegui arrumar os fios lá, levamos uma cachorra no veterinário, medicamos. E daí deu pra vir aí. Mas... Com calma, tudo certo. Então foi um pouquinho mais tranquilo das outras vezes, não foi nada excepcional. Mas eu queria dizer, eu tenho que estar na expectativa, porque vem pensamentos que pode pegar fogo na casa. Eu cancelei o seguro da casa para pagar 500 pila por ano, né? Puta, né? Se pegasse fogo, mas eu tivesse o seguro, né? Mas agora eu tenho. Dá uma relaxada. Mas, se Deus quiser queimar, vai queimar. Vai queimar com seguro ou sem seguro. E a cachorra também. Seguro, mas eu faço de tudo para não queimar. A cachorra também, que se morrer ou não morrer, mas tem que abrir qualquer possibilidade, né? Porque se a tiver, a cachorra não pode morrer, a casa não pode pegar fogo. Chuveiro tem que... Mas até mesmo coisas pequenas, mais grandes, menos concretas, tipo assim, ó. Fazer isso por causa da estufa, né? Sim. E o chuveiro tive que botar independente. Eu fiz tudo independente. E os banheiros. E o disjuntor também, o Fábio tinha botado como estava só pro chuveiro, né? Deixou um disjuntor fraco. Aí quando a gente viu, começou a dar problema com o disjuntor. Daí a gente tem que botar no mais potente. Coloca uma torradeira lá simultânea, um chuveiro, já tá problema, né? Cai. Em casa, se eu estou ligado, liga o micro-ondas ou a chaleira elétrica, também tem a chave no meu quarto, aí a chave eu penso assim, um dia de frio, cai, aí aquela negação correndo. Mas assim, ó, voltando pro raciocínio, tranquilo. Nessas questões de sofrimento, não só nessas coisas mais concretas que a gente visualiza, mas também o caos agora nessa última vinda, nessa última conversa, ele me trouxe uma coisa que foi muito interessante, que aqui dentro ainda está trabalhando, ainda está processando. Dentro disso, de não querer controlar, nem mesmo se acovardar com a dor que se sente. Porque às vezes a gente pensa assim, não, eu tô sentindo dor, eu tô triste, né? Eu tô triste, eu tô sentindo dor, e eu não posso, porque eu trabalho na casa, porque eu escuto o que o mentor fala, porque não sei o quê, não, eu não posso me dar o luxo de sentir dor. Eu não posso dizer que eu não sei lidar com alguma coisa. Ou, eu não posso nem sentir, ai meu Deus do céu, eu já ouvi isso tantas vezes, mas tá doendo mesmo assim. Cara, vai doer. A dor é inerente. Só que percebe como tu lida hoje com essa dor.
Se tu acolhe o sofrimento ou não, se tu te deixa enlouquecer ou não. Como é que tu tá lidando com essa dor? É como tu lida com ela. Tu chegar e dizer pro mentor, olha, cara, eu não tô sabendo lidar, tá doendo demais, eu preciso de um abraço, eu preciso de força para passar por isso, não te desmerece. Te torna humilde, de baixar a cabeça e dizer, pai, eu não estou conseguindo, eu preciso de ti, sozinho eu não caminho. A gente falou sobre humildade, e é entender, mas eu falo por mim, porque eu sou arrogante. Tu tem a pretensão de ser forte o tempo todo, tu quer ser... Porque tu acha que com os conhecimentos... aquilo que tu possa te colocar lá embaixo, se humilhar pela dor. Mas tu não é obrigado a ser forte sempre. Não, e não só se humilhar. Não é questão, muitas coisas estão acontecendo ali para te dar suporte, e daí tu não tá cego daí. E não só se humilhar. É um patamar que tu não consegue alcançar, daí tu começa a estudar para entrar nessa de posição. Aquela história de, porque, por exemplo, eu escuto que a dona Padilha fala, eu tenho mediunidade agora, porque eu tenho mediunidade, eu tenho a obrigação de não sentir dor. Não, é justamente na dor que vai vir a dor e é como eu lido com ela. Se eu vou ser arrogante, se eu vou tentar peitar, ou se humildemente eu vou dizer, cara, tá doendo. Eu entendo que é necessário, compreendo que eu não preciso acolher o sofrimento que essa dor está me propondo, mas eu preciso de ajuda para passar por essa dor de uma forma leve. Eu escolho passar leve. E aí, a autorresponsabilização. Porque a gente diz, não, porque se eu tivesse feito desse jeito, porque se eu tivesse feito daquele outro, porque se eu tivesse tomado aquela outra decisão, não. Muito provavelmente a tua decisão, hoje tu não percebe, mas ela foi tomada porque ela faz parte de um conjunto de decisões para que Deus siga o plano que Deus tem feito. Não só para a tua vida, mas para outras, e para o que Ele tem planejado para esse orbe, para a obra geral, que tanto o mentor fala. Então, a gente se colocar aberto, buscar isso. Eu tive esse entendimento com carreira, a hora que eu não falaria sobre o que eu falei, era outra coisa. E eu até tinha comentado com a Luna Mar, a minha frustração, assim, de ver algumas plantas muito importantes, por muitos anos, morreram. Não é ficado frio, secaram. Foi ficado frio. Já estava bem ameno o clima. Aí vem a história do cachorro. Tratando o cachorro desde fevereiro. Aí sai aquela. Não suporta mais o frio do cachorro. Quando eu cheguei em casa, eu fui conversar com o cachorro. Ai, eu olhava pra mim daquele jeito. Aí conversei, agradeci a vida dele, a minha vida, né? Declarei a importância dele na minha vida, sabe? Cochichei e saí pra mim. Dei uma comidinha assim na mão, que ele sempre gostou de comer. E fui. De manhã, quando eu estava parando o dia, veio um burro com a seringa na mão. Aí ficou na mão do burro, o burro sorriu para mim. Eu não lembrei mais do cachorro.
porque eu já tinha ligado no veterinário, ele estava viajando. Eu não entendi a história do burro. A mulher, eu acho que fala, eu falo que simplesmente ela disse assim, não, liga amanhã de manhã que ele está aqui. Ele viajou. Mas aí já era sábado. Sabe quanto ele me pediu? R$590 para eliminar. Sacrificar. Eu conversei comigo, poxa, são duas dores bem diferentes. A dor do bolso e a dor do coração. Então, assim, coisas importantes, cada qual com a sua, o seu grau, estão dando importância, né? E de repente, zerou tudo. O cachorro se levantou. Quando foi domingo, o cachorro estava andando. Tava bem? Comeu até osso. Até osso, ele comeu. Eu duvidei. Tive que olhar para verdade. A Léo. De princípio, hoje ia para o estúdio para uma passeio com a gente. Sim, ela hoje de manhã. Ela cresceu hoje de manhã. Daí liguei para o seu Roberto e disse, olha, preenche meu lugar. Pode tudo acontecer. Né? Pode morrer, pode não. Sim, mas daí, olha bem, Quando tu largou, eu fui lá, conversei com ele, me desprendi dele, né? Hoje de manhã, quando eu me levantei, daí chamei ele. Ele tá bem magrinho. Mas olha, não, que não saía mais do lugar. Lembra do cachorro preto lá da casa dela? Sim. Ela? Queridinho. Sim. mas precisou de um processo de desapego. Precisou. E daí, a partir daquele momento que eu falei aqui, a questão da consciência, ela faz um sentido tão grande. Tu sabe que a tua consciência, ela te força o teu comportamento. Tu muda, vem mudar. Tu muda a tua percepção. Isso, automaticamente a paz se estabelece. O mundo vira de cabeça para baixo. Segundo o teu olhar. Sim. Sim. Olha como é leve, como é simples. A gente poderia viver de forma mais leve. Uhum. Mas a gente não. Hoje eu e a Ed estávamos conversando, a Ed foi me ajudar a fazer uns negócios lá para o chá de fralda. E aí a gente estava conversando sobre as nossas mães, né? E eu disse assim, minha mãe é controladora, mas tirana, ela tem umas tiranias dela. Eu disse, mas ainda bem que a gente teve esses exemplos em casa, porque nos permite que a gente reflita sobre isso, se a gente tiver maturidade suficiente, em vez de ficar sofrendo ou remoendo, e se torne mães que não sejam tiranas, que permitam que seus filhos amadureçam, não repetindo. Talvez nos foi dado para que a gente possa olhar para o que a gente teve e olhar para frente e talvez fazer diferente. A gente não teria esse olhar se a gente não tivesse a experiência que teve e não soubesse as consequências disso. Então olha que maravilha o presente que a gente teve. Olha quantas decisões foram tomadas. A minha mãe teve a vida que teve, cresceu com as pessoas que ela cresceu, para que quando chegasse em mim, ela pudesse me entregar o que precisava ser entregue, para que eu amadurecesse
e pudesse entregar de forma diferente aos meus filhos. Olha quanta coisa Deus montou, todo um quebra-cabeça, todo um Lego, para que chegasse, né, na minha mãe o que ela precisava para amadurecer, na minha avó o que ela precisava, e chegasse na minha vez eu também recebesse o que eu precisasse. Para os meus filhos, talvez, para mim poder chegar no trabalho aqui, chegar nessa casa, poder estar aqui com vocês, poder compartilhar, poder ter condições de ouvir o mentor. E eu digo, desde que eu entrei aqui, a minha vida começou a fazer sentido. As coisas que eu passei, a vida, nunca, eu passei por várias religiões. Eu já fui espírita, eu já fui evangélica, eu já fui na Testemunha de Jeová, eu já fui nos Mormons, eu já frequentei a igreja católica, fui batizada, criada na igreja católica. Então, assim, já passei por muitas e nunca me fazia sentido. Nunca despertava a minha fé. Tinham momentos, coisas, elementos que me traziam, que me tocavam o coração, mas eu não conseguia estar naquela congregação, aquele grupo, eu não me sentia pertencente, afinada. É que a energia não estava, afinidade, eu não tinha afinidade. O mentor fala sobre afinidade. Eu não tinha afinidade. E aí eu sempre dizia assim, é estranho porque eu nunca achei uma tribo. A vida inteira eu via a tribo disso, a tribo daquilo, o pessoal disso, o pessoal daquilo. Eu passei por várias. E eu não me sentia de uma tribo. Hoje eu me sinto. Eu sei que eu pertenço à amorosidade. E por que eu nunca me senti em lugar nenhum? Eu não permaneci, eu não consegui ter essa resiliência de permanecer. Hoje eu consigo permanecer aqui com amor. Sim, eu estou indo contra uma série de coisas que eu, né, que eu queria tirar, eu estou indo contra para estar aqui. Eu mesmo... Ninguém me impede, até os mansinhos do seu Romeu não me impedem de eu estar aqui. E é engraçado porque todos nós passamos por isso, né? Não sou só eu. Eu acho que todos nós aqui que permanecemos, mesmo nos momentos de maior pancadaria, de maior porrada, a gente tem vontade de desistir, a gente não sai, né? Mas olha quanta coisa foi decidida, quanta coisa a gente teve que passar, a criação que nós tivemos, a criação que nossos pais tiveram, a criação que nossos avós tiveram, para que quando nós chegássemos aqui, nós pudéssemos realizar... A formação do ego, a gente está falando que numa live lá, a pessoa disse, então a evolução de religiões, o cara é evangélico, vira espírita, não sei o quê, como se o evangelho tivesse para trás. Deu meu disse, peraí, não é bem assim. Daqui a pouco tu aí está agora, a próxima encarnação quer ser evangélico, aquele ego, mas a religião evangélica vai ser a coisa menor do mundo, e a espírita vai ser pior. E antes tu gostava. Sim, porque não vai ser uma coisa. E vai ser a tua verdade ali. Não vai viver um processo contínuo, vai ser diferente. Que nem uma coisa que aconteceu comigo. Eu entrei num terreiro de Umbanda. E aí uma entidade me olhou, eu entrei. E quando eu pisei o pé dentro do tablado lá, né, central, onde estavam trabalhando, eu tive um relance, eu tive um déjà vu de que eu já tinha estado ali. Quando o meu pé pisou, eu disse, eu já tive nesse chão. E aí a entidade, a preta velha que me atendeu, disse assim, sim, minha filha, bem-vinda à tua casa. Ela disse, tu já trabalhou, tu já viveu aqui. Que era um quilombo. Ela disse, tu já viveu, tu já foi preta como eu. E tu já viveu aqui, tu já trabalhou aqui. Por isso que tu tem essa sensação de pertencimento, de reconhecimento, não de pertencimento, mas de reconhecimento. Aí eu olhei para ela, então encontrei minha casa, e ela disse, não. Ela disse,
Tu é bem-vinda. Nos momentos em que tu quiseres estar aqui, nós estaremos aqui para ti. Sempre que tu precisar, a gente vai estar aqui. Agora, tu não veio nesta encarnação para estar aqui. Tu veio branca, tu veio uma mulher branca, diferente, fora do terreiro, fora de tudo aquilo que tu viveu por algumas encarnações, porque tu tem outras coisas para vivenciar. Não é o mesmo contexto. E tu precisava dessa outra visão. Tu pode pegar gêmeos e vestir com a mesma roupa, dar para o mesmo professor, mesmas aulas, mesmo tudo. Daqui a pouco cada um tem um gosto diferente. E aí... E aí ela me disse, você é bem-vinda, mas essa não é mais a sua casa. E aí quando eu entrei aqui, eu senti que era a minha casa. Mas é como tu também... Mas precisou... Se reconhecer naquela... Que nem, eu vivo a Umbanda aqui. Sim, eu sou o ser dentro aqui que menos conhece Umbanda. Hoje. Que não tem noção de Umbanda. Mas nenhuma, né? Esses dias nós estávamos conversando, eu e a Jaque ali embaixo, o dia da janta que foi botado a feijoada, do almoço, e foi botado um prato com a feijoada ali. E aí perguntaram, né, Jaque, se nós tínhamos preparado o prato para deixar, alguma coisa assim. E aí a Jaque, não sei. E aí a Jaque me contando, não sei, não vi. Você lembra a briga que eles fizeram, que eu bebi a cerveja em casa e não dava o primeiro copo para os outros? Para mim, você não viu? Não tem nada. Mas não quer dizer que em outro momento a gente não vivenciou isso. E não vem com essa carga. Nessa nossa somos leigos. Exatamente. Mas não quer que a gente... Não é... Mas isso, nós estamos leigos. Mas nós como ego. Não quer dizer que o espírito não carregue. Tanto que quando a gente abre os trabalhos... e se abre, eu disse pro mentor, eu acho engraçado, porque quando começou do Roberto e do Josué não virem na segunda, um pouco antes deles começarem a não vir, quando eu descia de carro para Umbanda, começava a tamborilar meu ouvido. E aí eu ouvia as entidades falando sobre a energia que nós íamos trabalhar. E aí eu comentei ainda, brinquei com o mentor, eu disse, é engraçado que eu tô ouvindo, né? Aí o mentor me olhou e disse assim, tá te sendo dito para que tu entendas, para que tu enxergue o quanto tu tá conectada. E aí a partir daquele momento que eu me permiti conectar com a Umbanda, porque antes eu não fazia parte, lembra, Rosalinda, quando eram os outros integrantes, eu acho que eu fiz parte só do Mateus ali, bem no início. Eu quase não fazia parte da Umbanda, né? Que era uma coisa que eu não queria me conectar. E aí, quando saiu todo mundo, que começou de novo o trabalho da Umbanda com o mentor, de alguma forma aquilo me abriu e eu fui conectando. A pessoa que menos entendia de Umbanda, hoje se abriu para trazer. Por quê? Porque esse conhecimento está no meu espírito. Então, quantas coisas lá... A sempre foi um pouco dessa também. Por exemplo, quando eu estou dormindo, né? Eu sempre me deitei ou quando eu já estou quase despertando. O preto velho diz, Buca, vai para mata, nunca para mata. Hoje você vai cantar na mata. Como assim? Eu vim para cá, depois eu pensei assim, mas como que eu fui? Eu não lembro que eu fui. Como é que eu fui? Já me aconteceu várias vezes. E eu já tinha estado aqui, já tinha voltado. Então aquele dia, e quando foi de tarde, eu deitei para achar um cochilo. Quando eu acordei, eu até liguei para a Rosalina e contei o que tinha acontecido comigo. Mas eu levei tempo assim para mim.
aquela energia era tão boa, tão boa. E daí, não parou mais. E aí, é nisso que Miguel traz pra gente, essa fala de Miguel, a gente tendo essa percepção das coisas que acontecem na nossa vida, remete a essa fala de Miguel, a fala do mentor, que por livre e espontânea vontade nos é dado as coisas, para que nós, por livre e espontânea vontade, quando chegamos na encruzilhada, lembra da encruzilhada dos Exus? Né? No caminho vai vindo coisa por coisa, nos é entregue. Para que quando a gente chegue na escolha que nos é dada, ao direito de escolha, olha a outra pessoa, baixou um... O que foi? Agora eu quero saber. Não me parece. O que foi, Rosalina? Eu tinha que contar pra ti, acho que eu nunca falei, nem falei pra ti, lembra? Eu fiz uns trabalhos do Exu aqui, eles fizeram com o Exu do Mateus aqui, que nós tínhamos que botar dentro da farofa ali. Ah, sim. Despachar embaixo de uma árvore bonita. Quem quase botou Os trabalhos. Nós pegamos ali do Congás, mantemos, né? Cada um com a sacola, até eu da Jaque. Também não tem tua sacola no Congás, cada um. Você pegou o seu. Quando fomos despachar, depois saiu e a Érica. Lá no Vila Verde, bateu na árvore, cavucando pra botar. Eu levei o despacho. Uma despachou para outra. E a Jéssica fez o meu. Aí dá o baile e a Jéssica dentro do carro da Érica, dois bagaços, filmando eu e a Érica embaixo do pé dela. Não, quem botou fogo no mato fui eu. E eu puxava assim, mas eu não botei rosa no meio. As batuqueiras trocam os despachos, depois eu quero mexer. O meio da vida pra ter uma. As batuqueiras trocam os... Mas aí é que tá. Talvez era necessário. Que bom que a gente pode rir dessas coisas. Eu consegui puxar papel e papel. Talvez os espíritos. E eu e a Ed subimos para largar os despachos ali em cima. Largamos e saímos correndo, né? Pra ninguém ver. A gente largou aí. Não, e daí assim, ó, saímos correndo pra ninguém ver. Aí depois eu tive que vir com a Patrícia pra ela largar o dela, que era daquela que queria largar na frente de ninguém. Então aquilo que eu não queria mostrar pra ninguém, eu consegui atrasar. Então, seria eterno. E com o meu carro ainda, né? Aquilo que eu não queria que visse, todo Que nem aquela do Daniel, que eu tive que largar numa encruzilhada e o Daniel me levou ali na encruzilhada, na frente do postinho ali. E eu bem quietinha, né? Fui largar as velas, abre a porta, o Daniel. Não sai de frente, sai de costas. Ele berrou de todo mundo, meu Deus. Não se larga, despacho, sai de frente. Não, mas eu ia lembrar. eu largar aqui. Aqui a concentração. É pior que eu ajoelhava ali perto da árvore, e a Érica quase sentada. E eu não sou cheirosa. As coisas são sem crescer, né? Mas assim, voltando ao raciocínio, quando a gente chega na encruzilhada, tudo aquilo que vem, toda essa construção que o Pai nos faz, tudo isso que Deus nos entrega, através dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos vizinhos, dos nossos irmãos, dos nossos tias, faz com que nós tenhamos na mão, por livre escolha, né, muitas variáveis, muitas coisas
que façam com que a gente chegue naquela encruzilhada e siga um caminho ou outro. Foi a primeira feijoada que foi feita aqui, que foi ano passado, né? Foi feita a primeira feijoada na casa. Foi? Eu nem me lembro. Ano passado. Que era só para nós da casa, que tinha umas 3 ou 4 pessoas pingadas de galotas que jantaram juntos. Eu me lembrei eu saí da cozinha, leva na encruzilhada. Eu disse, posso botar no congá, porque pediram para botar na encruzilhada. Aonde que te mandaram botar na encruzilhada? Não é no Congal. Aonde que eu botei na encruzilhada? Eu disse, eu vou botar aqui, encruzilhada. Botei lá, mas eu saí daqui tremendo com o prato para fora. Botei bem ali na pontezinha do outro lado, encostado. Quando botei o prato lá, parei a tremer. Eu digo essa que eu fizemos esses dias. Entrei na cozinha e eu disse, e o prato dos peitos do congá, que ninguém lembra, o Cid pra mim. Eu disse, eu ia te dizer agora. Por isso que eu disse pra Jaque, o que tinha que fazer? Aí a Jaque, não sei. Aí os espaços pequeninos não sabe pois é, e aí, né, depois de uma vez, quando precisar, Mas quem é o botuqueiro? É ele? Então ele tem que levar a gente também, ora. Já foi o que eu ia já que estava falando. A gente é muito crua. Mesmo a gente aqui não usando rituais, usando esse tipo de coisa. Mas são coisas que são pedidas, né? E a gente não sabe como fazer e como agir. A gente deveria, né, procurar. Eu e a Jaque ainda dissemos, vamos em outra casa, né? Mas vocês têm que procurar. Não é errado a gente buscar um outro conhecimento. Quando eu fui no templo que a minha irmã trabalha em Passo Fundo, um caboclo me atendeu e ainda me disse. Já era, eu acho que a segunda ou terceira vez que me dizem que eu devo não sair da onde eu estou, mas eu tenho que buscar conhecimentos novos. Uma, porque o que sempre me chamou, e é uma coisa que a gente não tem aqui, desde pequena, é exatamente o batuque, a música. Né? E aqui a gente não usa. Não deu por causa do Então, assim, eu sempre, desde pequena, eu sempre tive uma... eu não sei como explicar, mas como se fosse um chamado através da música. Né? Quando começa aquele batuque, eu já fico. E, gente do céu, você sabe a evangélica, aquela que quer se manter evangélica, mas. Né? E aí fica durinha ali, e aquilo, sabe? É lá de dentro pra fora, tu não tem controle. Né? Aqui tinha um do José Chouço, grandão. Que aquela vez eu me agarrei, eu incorporei, agarrei na tabaco e comecei. E aí a vizinha reclamou. Tava o Michael e o Matheus lá, bem, no meio por aqui. Vamos parar, porque senão os vizinhos daqui a pouco descem com a casa para baixo. Daí ele disse para mim, leva para casa. Eu? Leva para tu? Peguei e levei, eu disse para ele no ar, vamos carregar antes dele desistir. Mas, gente, assim, Eu queria falar uma analogia assim, tipo, um árbitro de jogo de futebol, que é o juiz, né? É o árbitro. Ele viu a cena, ele até colocar cartão vermelho e amarelo, ou deixar rolar. Mas se ele se abalar junto, sabe? Se ele se irritar que o cara deu na coxa do outro lá, ele vai desempenhar a função dele, mas vai sofrer, sabe? Então, qual a sentença que ele vai dar quando ele vê algo, né? Qual é o trabalho dele. Teu pensamento, qual o teu sentimento, o que tu vai... o que tu vai optar, sabe? E se ele estiver arbitrando dois times rivais e ele é fã de um, né? Tipo, ele é gremista e tá no jogo do Inter do Grêmio. Como ele vai sentir se o Colorado der uma rasteira? Sim.
Então, ficar imparcial, não empregar. Mas é difícil tu ficar imparcial. Na realidade, uma coisa que esses tempos até o mentor falou, você pode gostar ou não. Não tem problema você ter opinião. Só não acredita nela. Ela não é única. Então, assim, você pode, o Grêmio perdeu, ok. Mas eu tenho duas opções. Eu vou lá e quebro o estádio de fúria, deixo me tomar pela fúria, quebro o estádio, mato alguém, entro numa briga, ou eu digo, não gostei, tudo bem, mas parabéns a quem ganhou, né? Tá tudo certo. Ou só digo, ok, perdeu, tá tudo certo, fiquei triste, mas ok. Entendeu? Aceitei o que aconteceu. Mesmo que não fosse do meu gosto. Tu precisa te deixar tomar na fúria, tu precisa ir lá brigar com alguém porque não foi feita a tua vontade, tu precisa ir lá descontar em alguém. O que tu vai fazer? Ou em ti mesmo, descontar em ti mesmo. Respira fundo até que tu lembre qual é a consequência. Esses dias teve uma cliente que ela tava com um problema há muitos anos. E ela disse assim, já fiz vários tratamentos e não resolveu. Aí a gente tava conversando, ela disse, começou com tal idade. Eu disse, tu me falou que tu começou a ter problemas com dieta, que tu começou a pirar nessa questão de comer desde essa idade. Ela disse, o que aconteceu contigo que tu não consegue aceitar quem tu é? E ela parou, me olhou. Para te ter surtado nisso e para te entender que tu surtou nisso, é porque existe algum trauma aí. E o teu cabelo só tá mostrando isso. E daí ela parou, me olhou, ela disse, cara, tu tem razão. E aí foi engraçado, porque as minhas colegas disseram assim, é muito engraçado que quando tu trabalha, tu vai fazer análise, né? Parece que não é tu. A gente olha pro teu rosto muda, tua voz muda, a tua postura muda enquanto tu tá conversando com o cliente. É muito engraçado porque não parece tu. Parece que tá incorporada. Mas o que eu fiz? Hoje, eu tenho me deixado conduzir. Eu escuto e tem dado muito certo. Então, assim, é muito louco porque a gente tá ali para ajudar. Eu tô ali para ajudar. Lógico que eu recebo, né? Porque é um trabalho que me sustenta, que põe pão na minha casa. Mas, assim, ele pode ser feito de uma forma mais leve. Ele pode ser feito... Hoje, eu tenho escolhido fazer as coisas, né? Lógico, nem sempre é fácil. Estava dizendo para a rede, eu sinto isso, eu tenho sentido isso, isso e isso, né? Tem sido difícil, mas é possível. E é o que eles têm nos trazido hoje. Quando tu tira a responsabilidade, a tua responsabilidade, tipo assim, cara, a minha vida, os fatos da minha vida aconteceram porque tinha que acontecer, era necessário para que hoje eu pudesse chegar aqui. Hoje estar aqui, ser quem eu sou, pudesse amadurecer. Mas não quer dizer que eu tenha culpa. Aconteceu porque Deus tem um plano, tem uma meta aí, né? Tem ali uma meta que a gente não sabe qual é que é a meta, mas quando chega na meta, dobra a meta. Então, assim, ele vai lá e coloca, tu vai passar por isso, isso, isso e isso, né? As decisões tomadas por outros vão desencadear isso, porque é necessário para que esse irmão passe pelo que ele se propôs a passar e pelo que é proposta. É mais ou menos isso. E aí alivia. Tá, tudo certo. Vambora! Se tá decidido, se vai acontecer e eu não tenho escolha, bom. Nem me perguntam, que parto tu quer? Não sei. Eu, se for por mim escolher, eu quero parto normal. Agora, se vier uma cesárea, eu vou ter que lidar com isso da melhor forma possível. Eu posso sofrer, como tem mulheres que sofrem,
né? Ah, eu não consegui. Não, não é que tu não conseguiu. Não te foi permitido fazer porque existia outra necessidade. Lida com isso, tá tudo certo. Tu te propôs, se precisar, se fosse da vontade de Deus, eu teria um parto normal. Agora, se chegar na hora e me disserem, ó, precisa fazer uma cesárea? Vamos fazer uma cesárea, vou fazer o quê? Aí dizem, já escolheu o parto. O parto que Deus quiser, vou fazer o quê? Pois é, eu... Na hora que vamos ver. Vai que me dá uma pré-eclâmpsia na hora. Solta a placenta. Eu vou ter que entrar numa cirurgia. Fazer o quê? Não se preocupe. Não, mas eu não estou preocupada. É a questão de que... Não é uma questão de preocupação. Sim, entendi. É uma questão de que muita gente pergunta... Externamente... E a minha cabeça hoje, tipo assim, se eu puder dizer eu quero o que eu quero, eu tenho a minha opinião, eu tenho a minha vontade. Eu quero parto normal. Tranquilo, que nem eu passei o primeiro, que foi tranquilo. Mas, entre eu querer e acontecer, existe uma diferença muito grande. Eu queria ganhar em casa. Aí um preto velho disse pra mim, não força que não vai rolar. E eu tava sentindo que não ia rolar. Fui pro hospital. Eu não queria ir pro hospital, eu tenho pavor do hospital, mas eu fui pro hospital. Nesse segundo, vou pro hospital? Vou pro hospital. Precisou passar o primeiro tranquilo, pra mim tá tranquila. Eu tô muito tranquila de ir pro hospital. Tá tranquilo, vambora. Então assim, precisou passar toda uma história para que hoje eu tivesse tranquilidade. O meu próprio mentor disse assim, o Miguel veio para te preparar a tua cabeça, tua maturidade, porque essa daqui, ela vai ser mais, né, ela vai ser a pimenta. Ele já me avisou. Veio um tranquilo para que tu pudesse, nessa segunda, já tá madura, mais madura, para passar. Ele disse, tu passou no passado por tudo que tu passou, da pneumonia, da pedra na vesícula, de ficar doente, de entrar e sair de hospital, porque foi trabalhado muita coisa em pouco tempo, minha culpa, minha raiva. Ele disse, nós precisamos trabalhar isso, porque para te chegar nessa gestação e ter o amadurecimento, para poder lidar com quem vem, porque quem vem, vem para botar fogo no mundo. Nossas conversas, vocês então a gente pensa, as coisas vão se estabelecendo Sim. redondinho, como nós precisamos, sabe? A gente tem aquela... Foi inserido em nós isso. Querer antecipar as coisas, querer saber as coisas. E querer ser razão. Tomar razão. Então, o arbítrio externo é de Deus e o interno é nosso. Tanto que O acontecimento vai ser com ele. meus trabalhos de parto, três filhos. Foi 15 horas, 18 horas. E foi normal. Então, depois eu dizia para minhas meninas, mãe não vai deixar vocês fazerem parto normal. Vou fazer cesárea. A minha mãe dizia isso. A minha mãe disse, tu não vai fazer parto normal. Eu disse, mas vambora. A Carla teve que fazer cesárea dos dois e a Camila ganhou os 3 igual a mãe. Vai ser o que tiver que ser. E ela foi tranquila, porque ela chegou lá 2 horas, por isso que eu digo, a resposta vem como a mãe quer. Deus me deu essa graça. A Camila foi 2 horas, 3 horas. Eu tinha uma amiga minha que estava com cesárea marcada. Eu tive uma conhecida minha com cesárea marcada, com tudo pronto. Eu cheguei no hospital. Não deu tempo. Aí 3 horas, 3h30 da tarde, elas colocaram o soro, né? E foi o parto reduzido, né? E 5 horas também. Então até as 3 horas eu não sentia nada, só tinha sentido uma porta de manhã cedo. E o resto vida normal.
Daí eu pensei assim, bom, Deus me respondeu. E quase matei a enfermeira ainda nesse teste. E no Ela nosso foi fazer o exame seminário de vai ter toque, talvez estourou uma a ou duas bolsa na hora. possibilidades, E ela achou que não pode ser estourada, né? o É recorde natural. maior cai na E aí ela entrou em pânico, porque Como é ela que eu tinha vou lidar com estourado. essa possibilidade? Ela correria dentro do hospital, né? Não, eu escutava os relatos das mulheres. Eu escutava, por exemplo, o relato das mulheres de ficar sozinha, né? Eu fiquei mais de 2 horas sozinha. Eu tinha muito medo de ficar sozinha no CO. E aí eu escutava o relato das mulheres, porque me deixaram 1 hora, porque me deixaram 2 horas sem ter ninguém, eu sozinha ali. Eu fiquei mais de 2 horas sozinha. E eu não percebi, porque eu estava tão concentrada, tipo assim, não sofrer, estava levando aquilo tão na boa que eu não percebi quantas horas. Quando o Eduardo entrou porque a médica começou a gritar com as enfermeiras que tinha que vir o pai. Porque até então eu estava muito tranquila. A médica entrou e disse, mas não tem ninguém contigo? Eu digo, não. Só que os preto velhos estavam comigo, eu senti todo mundo comigo. Eu me senti tão acolhida que eu não estava com medo. Mas porque eu optei, eu poderia ter sofrido, poderia ter ficado braba, poderia ter feito um escândalo, que o Eduardo estava dando chilique mais que eu. O Eduardo deu um chilique e quase bateu no segurança do hospital. E eu estava tranquila, porque eu pensei, o mentor tinha dito, nós vamos estar contigo. E ali eu senti que eles estavam comigo e eu optei por estar tranquila. Então, assim, dessa vez o mentor me disse, Michele, a opção, ele disse, tu vai passar, o Zé já tinha me avisado, vai ser uma gestação difícil. Tu vai sentir dor, tu vai sentir mais, né, vai ser mais pesado. Só que, aí o mentor me falou, a opção de passar por isso de uma forma pesada ou não é tua. Tu pode passar isso leve. Tu pode passar isso tranquilo. Tu não precisa passar com esse peso. A opção do que tu vai sentir, do peso que isso vai ter, é tua. E aí hoje, quando eu começo, às vezes, a me sentir mal com alguma coisa, eu penso, a opção de passar leve é minha. Então eu quero passar leve. Me ajuda, Pai. A ter leveza para passar por tudo isso. Então, assim, mesmo que às vezes eu passo por coisas que eu tô com medo, eu tenho buscado isso. Só que assim, eu vejo que ainda é uma coisa que eu tenho que me policiar, não é automático. É um aprendizado. E é isso que o Miguel trouxe na fala. Como tu passa? Tu vai passar. O que o Caos trouxe. Tu vai passar pela dor, mas como tu passa? Qual a tua opção? Qual o teu livre-arbítrio? Como ele disse para mim, a questão do sofrimento, né, que eu disse, eu não avaliava tanta dor. Eu não avaliava o tamanho dessa dor. Daí eu disse, pois é, tu está se protegendo, mas tem um lado bom que tu está se protegendo. O processo está acontecendo. Sem que tu sofra tanto. A Zafra trouxe o medo, né? Eu não estou nem... A Zafra trouxe às vezes o medo que a gente tem sobre aquilo. Sobre a dor. Mas também a gente não quer se autovalorizar, tipo, a gente tem pena de si mesmo, então eu tenho medo, mas eu também quero me proteger, quero ficar intacto. Se o cara tivesse menos aí consigo mesmo, talvez... eu não sei, né? Cada um interpreta de um jeito. Mas eu só... Mas se levasse menos a sério. É a tempestade em copo d'água. Eu achava que... A tempestade que tu vai ver não é tão... Não é bem assim. Eu sinto coisa, não sabe dos outros, um orgulho assim, muito. Vem a maninha que era bem velhinha, vinha e dizia, eu estendo. Todos os dias ela vinha estender, porque eu fiquei de alasto, né? Sim.
O guri era enorme, o guri. Ó, Eu não precisava me preocupar. o exemplo do chá de fralda. Presentes, sabe? O exemplo do chá de fralda. Eu tenho mania de fazer as coisas sozinha, de não pedir ajuda, né? Aí quando eu fui fazer, eu inventei de fazer para dar para as pessoas uma pinda chinesa. E aí eu pensei, bom, vou fazer, né? E aí fui comprando, comecei a comprar as coisas e daí eu pensei, cara, eu sei fazer porque eu aprendi na escola, na faculdade, né? É um conhecimento que eu tenho da faculdade. E aí eu lembrei da Ede, que a Ede faz as coisas artesanais, né? Essas coisas faz artesanal. Aí eu liguei para Ede e disse, Ede, vou te fazer uma proposta indecente. Tem uma técnica que eu aprendi na faculdade, que são as pindas para fazer massagem, e eu quero fazer mini pindas para dar para o pessoal, que é uma coisa que eu acho que é diferente e legal para dar no chá de fralda. Tu quer me ajudar? Tu pode me ajudar? Aí eu disse sim. Daí ela perguntou, mas o que é isso? Aí eu comecei a explicar para ela. E aí a Ede disse assim, cara, vou te ajudar até porque eu posso aprender. Eu também pensei nisso. É uma coisa que tu pode aprender, fazer e vender. E aí hoje a Ede foi e a gente se divertiu, dando risada, a gente falando mal dos maridos, falando mal da vida, falando mal de todo mundo, a gente aproveitou para falar mal e descarregar. E dar gargalhada, né, Ede? Botar sua foca em dia. Botamos a fofoca em dia e fizemos. E a Ede me ensinou algumas técnicas de conservação, de erva, de coisa. Ela secou as ervas para mim, algumas ervas para mim, que eu não sabia fazer, que eu ia fazer e não ia ficar legal. A Ede fez para mim, me ajudou, me ensinou a misturar, me ensinou a fazer a mistura que ia dentro, né? Com as técnicas que ela conhece, e eu mostrei para ela como é que era a técnica e as opções que ela tinha, que ela podia usar, né? A gente trocou conhecimento. É aprendizado muito, né? Uma dividindo com a outra. E eu tava com dor nas costelas, a Ede me ajudou a cortar os tecidos, e ela ia precisar de tecido, sobrou tecido, eu disse, já leva. Então, assim, a coisa foi de um jeito que chegou num ponto que nós duas, uma trocou com a outra e tornou mais leve. Se harmonizaram, desde o começo se harmonizaram. E foi. Só que aí é aceitar ajuda, mas também... Coisas, tu não leva o egoísmo, tu não leva Sim, né, aquela sim. coisa, eu sei pra mim, né? O que é meu é meu. Sim, mas eu pensei, cara, eu sei uma coisa que eu posso entregar e eu preciso de ajuda. Porque eu tô numa condição que eu não tô conseguindo a fazer muita coisa sozinha. Eu preciso de ajuda. E aí eu pensei, eu vou pedir ajuda. Mas também eu pensei, me veio a Ede na cabeça que eu pensei, uma coisa que ela pode usar para vender. E olha a troca, que gostoso isso. E a gente se divertiu, né, Ede? exato. Tomamos café, passei café pra Ede, Ede gostou do meu cafezinho. Pão de casa com chimia de uva, gente. Então, assim, aquela coisa que a gente acaba tendo. Não tem nada lá para ensinar nós. A semana que vem vai ser dos docinhos. Semana que vem eu vou fazer docinho. Não, eu tô pensando seriamente para o ano que vem, esse ano não, mas ano que vem, a gente fazer aqui uma hora de, assim, um período bom, assim. Pois olha, o ano Fazer um passado. crochêzinho, um tricotinho. Não, o ano passado nós ia fazer não teve o Sagrado Feminino, né? No Dia das Mães, exatamente, a gente interagia entre as mulheres. A gente fez um só. A gente só fez uma, foi ano retrasado. O ano passado já não teve. Não foi ano passado? Não. E que até nós estávamos querendo para fazer um dia tipo spa para todos, lembra? Que daí eu fazer salda-pés, fazer argila no rosto, né? E aí nós ia tirar um dia de beleza para nós, né? Aí no fim não deu, e aí assim, ó.
Como o mentor já disse várias vezes, a casa está aqui para nós. É? É só a gente se organizar, né? Não foi nenhuma e nem duas vezes que ele vem dizendo isso. Não, E a gente precisa, lembra aquele dia que nós fomos a Nova Petrópolis? A delícia que foi, nós combinamos de ir, no fim não deu. Mas assim, ó, eu, a Karina e a Jaque fomos a Nova Petrópolis, tivemos um dia para nós. Mas eu tenho que gosto de olhar a loja. Não comprou nada. Mas, gurias, assim, ó, então, como a gente lida com isso? Essa é a mensagem que veio hoje. Essa palavra livre-arbítrio, Nós somos na ele fechada. falou do arbítrio, né? Mas o livre também, a palavra livre quer dizer tu é livre. Ninguém está te obrigando Ninguém falou nada. qual sentimento tu quer sentir. Mas saiba que a tua escolha é tu mesmo poder, né? Esse sentimento Sim. tu vai sentir ele. Ninguém vai sentir por ti. Nós estávamos conversando hoje, eu e a Ed, sobre uma situação de casamento. E aí eu disse para ela, olha, depois que eu entrei na casa, eu entendi, o mentor disse várias vezes para mim, fica quieta, fica quieta, fica quieta. Só que eu não entendi o fica quieta, né, sobre algumas situações. E aí, passados-se os tempos, foi passando o tempo, eu entendi algumas coisas, eu comecei a perceber algumas coisas. Fica quieta, não é só ficar quieta, é aprender a calar aqui dentro. E aí teve situações que todo mundo dizia assim, Michele, como tu é submissa? Eu disse, sou por opção. Eu me submeti a certas coisas, porque eu via que ou eu batia de frente, que armava uma guerra, ou me submetia. Aí o que aconteceu? De submissão, né? Porque não é total, né? É um tantinho. Não, eu optei por deixar as coisas acontecerem. E aí o que aconteceu? Chegou num ponto, um dia que o Eduardo disse assim, eu não aguento mais. Eu disse, não aguento o quê? Tu acata tudo que eu digo, tu faz tudo que eu digo, tu deixa as decisões para mim. Eu digo, mas não é? Quando não sai do jeito que tu quer, tu não briga? Tu não diz que quando eu digo pra ti, não, vamos fazer de tal jeito, tu não diz que é só a minha opinião que eu quero que faça valer? Então eu estou aceitando a tua opinião, vamos fazer o que tu quer. Aí ele me olha, não, mas não funciona assim, tu tem que te impor. Eu disse, mas tu não disse que queria isso? É isso que eu tô te dando. Porque o que eu entendi naquele momento? Qual foi a lição? Às vezes a gente dá para a pessoa, a gente fica batendo de frente. A hora que tu dá o que a pessoa realmente está pedindo, que é isso que o pai faz, aí a pessoa olha e diz assim, não era isso. Já entrou Não quero. Já entrou naquele círculo vicioso. A pessoa por ela mesma entende que aquilo muitas vezes não é o que vai fazer ela feliz. E aí tu para de bater de frente. Quantas vezes o pai nos mostra isso, né? Diz, eu quero. Ele dá exatamente o que a gente quer na nossa mão. E a gente diz, que merda. Por que eu fui pedir isso? Eu quero contar. Lá em casa aconteceu exatamente, desculpa. Lá em casa aconteceu exatamente isso que ela falou. Aí de tanto, né, o mentor mandava ficar quieto. Que é a coisa mais difícil, né? Tem muita coisa que eu comecei a não bater mais de frente, fazer guerra. E aí agora esses dias nós lá discutindo, e aí, por que tu não fez essa coisa? Não veio. Quando eu tinha que fazer uma guerra, agora tu resolve. Não, mas eu tinha brigado comigo pra não deixar eu fazer. Não, meu filho. Tá adulto, maior de idade. Toda que eu carreguei anos sobre tudo, agora ela é tua. Faça bom proveito dessa responsabilidade. Não, e é engraçado porque daí tu passa a rir. A questão de delegar. Mas vai ter que aprender a viver. Não. E eu comecei a aprender a rir. Que nem esses tempos. Eu disse para Eduardo, vamos consertar o carro porque vai estourar. Não, eu vou tal dia. Eu só olhando. O dia que estourou, eu comecei a rir. Eu achei divertido porque eu disse, vou fazer o quê? Pô, essa de ficar quieto. Mas, gente, era mais ou menos isso, tá? Só quando a verdade.
eu vim 9 horas na firma porque eu tinha ido pegar coisa aí nas empresas, né? E daí um funcionário lá da firma que o pessoal meio fala dele, que não é muito trabalhador, caminhando, BR-116 acima, tava quente, né? E daí eu já julguei, né? Tá do tempo que meu irmão não tava lá, né? Daí tava assim pra falar pros outros, sabe? Mas chegou de vinho, não, mas que se dane meu irmão, se dane ele, Deus que quis isso. Daí consegui segurar. 15 minutos depois ele chega com uma sacolinha de coisas. Ele tinha ido numa empresa ali perto, pegar material expediente lá, e preferiu ir a pé do que de carro, porque não era longe. Eu já tinha feito uma merda, eu ia ter falado mal dele para os outros. E se eu tivesse um pouco de vergonha na cara, eu ia lá e ia dizer para quem eu disse, ó, esquece do que eu lá falei, que o cara não. Então, Tu julgou a presunção, sabe? de achar e que aí, sabe. que lá que eu disse. Cada um aí concluiu o que tem no coração. Não. O coração não estava muito... Tá peludo, né? Porque... Por que eu julguei daquele jeito? Mas tu sabe que eu só vi Preconceito, essa história de dar o que quer, sabe? Eu só consegui enxergar depois que eu comecei a entender, eu só comecei a ver, depois que eu comecei a perceber, a ficar quieta. Sim. E deixar a coisa, tipo assim, tu quer ter paz ou tu quer ter razão? Eu comecei a optar pela minha paz, e aí eu comecei a enxergar aquilo que o... E a mesma coisa, cada um interpreta de um jeito. Pode ter históricos naquele ego que levou aquilo, mas talvez tenha essa questão do julgamento do espírito, não sei. Mas por que uns acham que é legal, outros acham que é um terror, outros não sei. A mesma coisa, sabe? O que leva cada um a concluir do jeito. Tá, é pensamento que é dado, é o histórico, mas se tu ficar quieto, tu te poupa um pouco de... Tu te poupa muito sofrimento. Eu só consegui enxergar essa questão daí no momento em que eu optei pela paz. Aí apaziguou, aí eu disse, mas por que eu não fiz isso antes? Olha quanta guerra tu poupa. Entrega! Não, tudo bem, quer que seja feito assim, vai ser feito assim. Ah, isso que eu queria falar. Se o cara conseguir entender que não vai ser nem o que o outro quer, vai ser o que Deus quer. Entendeu? Tu pensa assim, eu acho que eu tenho mais razão que o outro. Se ir por mim, vai dar menos merda, vai ficar mais legal, vai ser mais barato, vai ser tudo melhor. O outro tá meio... Mas tu vai fazer tanta merda quanto? Mas se tu chegar a essa conclusão que nem vai ser a tua, nem a do outro, vai ser o que Deus quer, pode coincidir que seja a tua. Mas é o que eu estava tentando usar para o meu filho lá. Essa semana ele queria já alugar um apartamento, não sei o que. E daí eu disse, não vou nem me incomodar, porque assim, ó, se é para alugar, vai alugar, porque Deus vai aparecer, vai subir. Se não é, daqui a um minuto ele já desiste. E é batata. As ideias vêm, os pensamentos são dados, ele fica bem louco, eu quero ir. 5 minutos depois já esqueceu. Desistiu. Então, às vezes a gente sofre pensando que vai ser a ideia do outro que vai ser e não é. Nem a ideia do outro é, nem a tua. Mas tranquilo. Era isso hoje.